Sabe aquela sensação de que você nasceu para algo grande, mas parece que o mundo fez questão de te convencer do contrário? Pois é, comigo foi assim também. Durante muito tempo vivi como se a riqueza fosse um clube exclusivo, com senha secreta e lista Vink. Ponto e adivinha, eu achava que meu nome não estava lá, acordava, corria, fazia tudo certo, mas dentro de mim tinha um vazio gritando. Isso não pode ser tudo. Era como se eu tivesse esquecido alguma coisa muito importante, tipo quando você sai de casa e sente que deixou o fogão ligado. Incomoda, arde, pesa. Mas um dia, aqui. E não foi uma ficha qualquer, foi tipo aquelas moedas de ouro que a gente vê em filme de pirata caindo de um baú esquecido. Eu percebi, cara, eu nasci pra ser rico. Só tinha esquecido. Esqueci porque me ensinaram errado. Desde pequeno ouvi que dinheiro era difícil, que não nasce em árvore, que gente honesta não enriquece. Me disseram para sonhar pequeno, baixar a cabeça, agradecer pelo pouquinho. Fui treinado para sobreviver, não para prosperar. E isso me fez andar de costas na estrada da vida. Mas deixa eu te contar, a mente da gente é tipo um cofre. A chave não sumiu, só foi escondida. E quando você encontra essa chave, meu amigo, minha amiga, não tem mais volta. Volca abroad. Portal, uma lembrança ancestral, um código antigo gravado no seu DNA que te diz, bem no fundo da alma, você veio pra vencer. Esse livro é sobre isso. É sobre lembrar que a riqueza começa dentro, antes de aparecer fora. Lembra que você não é vítima das contas, do sistema, nem da crise. Você é o autor da própria história. E tá mais do que na hora de reescrever ela com letras douradas se você tá lendo isso. Não é por acaso. Nada é. Tem algo aí dentro batendo na porta, né? Uma voz dizendo que está cansado de viver no piloto automático, de repetir padrões, de aceitar menos do que merece. E escuta essa voz, ela é sua bússola. Ela quer te levar de volta para casa, para sua verdadeira identidade. A de alguém que nasceu para ser rico, bora lembrar juntos. Então se ajeita aí, respira fundo e vem comigo nessa jornada. Porque a riqueza não foi embora. Ela só ficou adormecida. E agora tá na hora de acordar o gigante que vive aí dentro, vambora. Porque no fundo você sempre soube. Ei, você aí, que sente que veio pra mais. Tem gente que nasce e se contenta com pouco. Mas tem outros, tipo eu, tipo você, que desde cedo sentem um fogo aqui dentro, como se o mundo tivesse prometido algo e esquecesse de entregar. Você também sente isso? Aquela sensação de que nasceu pra mais, pra viver grande, pra deixar marca, mas ao mesmo tempo tá meio perdido, como quem escuta uma música distante, mas não consegue achar de onde vem o som? Pois é, eu também, durante anos, eu carreguei essa inquietação, um vazio que não era tristeza, mas parecia sede de propósito ou de sentido, de um caminho que fizesse meu coração acelerar sem nem precisar de café. Enquanto o mundo gritava, aceita a realidade, alguma coisa dentro de mim sussurrava. Isso não é tudo. E vou te dizer, o mais louco é que eu não sabia exatamente o que faltava. Só sabia que do jeito que tava não dava para continuar fingindo que tava tudo certo. Talvez você esteja nessa fase, aquela em que a alma está batendo na porta da sua mente e dizendo, acorda, tem algo maior te esperando. Só que ninguém nunca te ensinou como abrir essa porta, né? Calma, eu tô aqui para te dizer que o problema nunca foi você. Foi o manual que te deram. Te ensinaram a seguir um script velho, engessado, que serve para manter todo mundo igualzinho, anestesiado, encaixado. Mas você não foi feito para se encaixar. Você foi feito para expandir, transbordar, conquistar. E olha, não tem fórmula mágica não. Mas tem uma decisão mágica. Parar de procurar fora e começar a olhar para dentro. Porque é lá que tá a bússola. É lá que mora a resposta. É lá que vive a sua essência gritando. Você nasceu para mais. Só precisa lembrar como chegar. Lá. Então esse aqui é o seu chamado. Se você sente que tem algo gigante aí dentro querendo nascer, se vive com aquela pulga atrás da orelha que diz que você foi feito para algo incrível, se sente que tem um universo de possibilidades esperando só você, dá o primeiro passo, né? Então bem-vindo à sua virada de chave e chega de andar no escuro tropeçando no mesmo ponto. A vida está pronta para te entregar tudo o que você merece. Só que ela só entrega depois que você decide abrir os olhos e o coração. E se chegou até aqui, não é coincidência, é sinal. Vambora ativar esse mais que sempre foi seu por direito, porque está tudo aí dentro. Só esperando você lembrar. O dia em que eu me reconheci no espelho não era só o rosto, lembro como se fosse ontem. O sol nem tinha dado as caras direito, o mundo lá fora ainda bocejava. E eu ali sentado na beirada da cama com o coração pesado e a cabeça barulhenta. Mais um dia começando igualzinho aos outros, aquela sensação de rodar em círculo, tipo cachorro atrás do próprio rabo. Mas nesse dia teve algo diferente. Um estalo. Uma lembrança meio louca que brotou do nada como se viesse direto da alma. Eu me vi criança, correndo descalço, rindo de qualquer coisa, sonhando alto e acreditando que podia tudo. Aquele
Eu pequenininho, era gigante por dentro. E aí caiu a ficha ao plim. Eu tinha esquecido quem eu era de verdade. A vida veio com boletos, obrigações, julgamentos e caixinhas. Me empurrou rótulos que não serviam. Me vestiu com roupas que não combinavam com minha essência. E eu aceitei. Fui vivendo no modo automático, vestindo sorrisos falsos e engolindo sonhos pela metade. Mas naquele silêncio matinal, entre um suspiro e outro eu senti algo despertar. Tipo uma força antiga, escondida nas gavetas empoeiradas do meu coração. Eu me lembrei que fui feito para mais, que tinha luz, fogo, brilho e coragem aqui dentro. Foi como se uma versão adormecida de mim mesmo tivesse dado um soco na mesa e gritado: "Ei, acorda! Você não nasceu para sobreviver, você nasceu para viver." E, rapaz, que sacode! Naquele dia, eu não virei milionário, não mudei de país, nem ganhei na loteria, mas ganhei algo muito mais valioso: clareza, prophecy, fome de mim mesmo a Pertidole. Cada passo que eu dei teve mais verdade. Fui resgatando minha essência como quem tira a poeira de um quadro antigo e percebe que a arte ainda está lá, linda, intensa, viva. E sabe, o mais bonito é que todo mundo tem esse momento guardado em algum lugar. Um dia, uma conversa, uma dor, um olhar no espelho, algo que desperta e te mostra que você não está perdido, só estava distraído. Se você ainda não sentiu isso, calma. A hora chega. Mas se já sentiu, não ignora. Não volta a dormir. Porque quando a gente lembra quem é de verdade, o mundo inteiro começa a lembrar também. E aí, meu amigo, minha amiga, não tem volta. Só tem voo. A riqueza sempre foi sua. Só te fizeram esquecer. Vamos falar a real? A gente nasceu para ser rico. Rico de verdade. Rico de vida, de ideias, de propósito. E sim, de dinheiro também. Só que aí veio o mundo e nos contou uma história diferente. Uma história torta, mal contada, cheia de medo e limitação. Desde pequenos, fomos treinados para acreditar que a riqueza era privilégio de poucos, quase como um dom misterioso, um bilhete premiado que só cai no colo dos escolhidos. E a gente, inocente, acreditou, aceitou, engoliu sem mastigar. Mas deixa eu te dizer uma coisa que mudou tudo para mim. A escassez não é natural. O que é natural mesmo é a abundância. A natureza tá aí para provar. Olha o céu, não falta estrela. Olha para o mar, não falta onda. Olha para a árvore, não falta folha. Tudo no universo transborda. Tudo expande. Tudo cresce. E aí vem a pergunta: por que justo você teria que viver num aperto? A verdade é que a gente não nasce limitado. A gente é ensinado a se limitar a mid-run que o dinheiro é sujo, que rico é tudo igual, que quem muito quer tudo perde. E eu, sem nem perceber, fui absorvendo isso como lei da vida. Mas um dia, olhando para dentro, percebi que tudo isso era só lixo mental reciclado de geração em geração. Sabe o que é natural mesmo? É acordar com brilho no olho, fazer o que ama e ser bem pago por isso. É poder escolher viver com leveza, ajudar os outros sem medo de faltar. É ter a conta cheia e o coração também. Isso sim é natural. Isso sim é o que a gente merece, mas como qualquer coisa que é sua por direito, você precisa reivindicar. Precisa lembrar, desenterrar essa verdade que ficou soterrada debaixo de tanta crença errada. Porque, a riqueza nunca foi embora. Ela só ficou esperando você parar de fugir dela. Então, bora inverter o jogo? Em vez de correr atrás da riqueza como se ela fosse inalcançável, que tal simplesmente aceitar que ela já é sua? Que você só precisa limpar a mente e abrir espaço para ela voltar para casa. A escassez foi plantada, mas a abundância é a raiz. E agora que você sabe, já não tem mais como saber parte 1, o esquecimento, como nos desconectamos do nosso poder. Tá preparado? Porque agora a gente vai abrir a caixa preta. É aqui que começa o mergulho nas origens desse esquecimento que a gente carrega no peito sem nem perceber. E vou te contar, não foi você quem escolheu se desconectar do seu poder. Foi ensinado, plantado, empurrado goela abaixo e você só fez o que qualquer um faria. Acreditou. Eu também acreditei. Por muito tempo acreditei que sucesso era para quem nasceu com sorte, que dinheiro era coisa de gente gananciosa, que o melhor a fazer era aceitar a vida do jeito que ela vinha. E olha, isso me quebrou por dentro, porque uma parte minha sempre soube que tinha algo errado nessa história. A verdade é que a gente foi programado para viver pequeno, para andar na linha, seguir o fluxo, não incomodar. Ensinaram a gente a duvidar de si mesmo, a pedir permissão para sonhar, a se contentar com migalha enquanto o banquete sempre esteve. Só que, plot twist, o poder nunca saiu de você. Ele só foi abafado, escondido como um tesouro enterrado no fundo da mente, esperando ser redescoberto. É por isso que essa parte do livro é tão importante. Aqui,
A gente vai olhar de frente para aquilo que a gente nem sabia que carregava. Entender de onde vêm essas vozes internas que dizem você não pode e isso não é para você, quem é você para querer tanto assim. E claro, vamos começar a calar essas vozes, uma por uma. Porque o primeiro passo para acessar seu verdadeiro poder é reconhecer o que te afastou dele. E te garanto, quando você percebe que a desconexão foi ensinada, fica muito mais fácil reconectar. Então se ajeita aí, porque tá na hora de tirar a poeira da sua essência. Vamos juntos destravar tudo o que foi bloqueado, apagar os arquivos corrompidos da mente e lembrar que você nunca deixou de ser grande. Só estava vivendo apertado num mundo que não sabe lidar com gente poderosa. Capítulo 1. Condicionados para escassez. Se tem uma coisa que eu aprendi do jeito mais duro foi isso. A gente não nasce pensando pequeno. A gente é ensinado a pensar assim. E o pior é que ninguém vem com um aviso, tipo, cuidado. Estamos programando sua mente para escassez. Vai tudo entrando aos poucos como veneno pingando gota por gota. Quando a gente percebe, já está achando que sonhar é exagero, que querer mais é egoísmo e que ser rico é pecado. A verdade é que fomos condicionados a aceitar pouco. Desde criança, escutando phrases como dinheiro não dá em árvore. Quem muito quer, nada tem. Contente-se com o que tem. E aí, a gente contenta se conforma. Acha até bonito dizer que prefere ter paz do que ser rico. Como se as duas coisas fossem inimigas mortais. Me poupe. Eu lembro direitinho da primeira vez que ouvi alguém dizendo que dinheiro era energia. Quase ri. Parecia papo de doido. Mas a real é que era a primeira vez que eu ouvia algo diferente. De toda aquela ladainha sobre escassez, foi ali que comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada. Com o jeito que eu via o mundo, e tinha mesmo. A mente da gente é tipo um terreno fértil. O que você planta, cresce. Só que plantaram medo, limitação, comparação e culpa. E a gente foi regando isso, achando que estava certo. Mas agora, meu amigo, minha amiga, agora é hora de arrancar essas ervas daninhas com a mão. De limpar esse solo e plantar abundância, coragem e visão de futuro. Esse capítulo é exatamente para isso. Para te mostrar da onde vem esse modelo mental de escassez. Quem te ensinou sem nem perceber. E como você pode começar a virar o jogo. Porque escassez não é destino, é programação. E tudo que foi programado pode ser reprogramado. O manual invisível da limitação. A gente só seguiu sem ler, desde cedo. Ensinam a gente a ficar no nosso canto, a não querer demais, a não chamar atenção. Menino, para de sonhar alto. Fulano tá sei, achando você não é melhor que ninguém. E por aí vai. Tudo dito com aquele jeitinho doce amargo como se fosse para proteger. Mas na verdade, ira pra dar, a sociedade fez um trabalho de mestre. Nos treinou para aceitar a limitação como se fosse normal. Como se viver no limite, contando moedinhas, engolindo sonhos e aceitando o mínimo fosse a única opção possível. E o pior, chamaram isso de vida real. Mas me diz uma coisa, quem foi que escreveu esse roteiro? Quem disse que só porque todo mundo vive assim, você tem que viver também? Parece que colocaram um teto invisível sobre nossas cabeças e sem perceber a gente parou de crescer. Nas escolas, nos filmes, nos almoços de domingo, tava tudo um grande teatro onde ser mediano era aplaudido e ser ousado era chamado de arrogante. Crescemos ouvindo que riqueza era suspeita, que sucesso demais traz inveja, que melhor mesmo é ser simples. Mas não no sentido bonito de simplicidade, sim no sentido de limitar o próprio brilho, para não incomodar. E aí vem o mais curioso, quando você começa a quebrar esse padrão, as pessoas acham que você enlouqueceu. Vem com aquele olhar de quem você pensa que é, como se prosperar fosse um ato de rebeldia. Mas, espera aí, não seria mais insano viver uma vida inteira pela metade só para agradar os outros? Tá na hora da gente acordar. Esse padrão de limitação não é seu. É imposto, é antigo, é ultrapassado, e você não é obrigado a seguir esse script, que só ensina a sobreviver. Porque a real é que a sociedade só te mostrou o que ela sabia. Mas agora você pode escolher diferente, você pode escolher expandir, pode escolher quebrar essas correntes invisíveis e criar uma nova história. Uma onde prosperar é o novo normal. E aí, vamos nessa porque a limitação é o velho mapa, mas você nasceu com o GPS da grandeza. Só faltava religar, pequeno por fora, programado por dentro. As crenças que vieram de berço quando eu era pequeno nem passava pela minha cabeça que aquilo que eu ouvia no dia a dia estava me moldando por dentro. Parecia tudo tão normal, tão do bem, tão inocente. Mas hoje eu vejo com clareza. As frases mais repetidas na infância foram os tijolos das minhas prisões invisíveis. Dinheiro não traz felicidade. Quem nasce pobre morre pobre. Fulano tem sorte, você tem que ralar dobrado. Sonhar alto demais dá tombo feio. E por aí são essas sementinhas que vão sendo plantadas na nossa mente de criança, que absorve tudo feito esponja.
Sem filtro, sem questionar, a gente só aceita. Acredita, grava o. Problema é que essas crenças limitantes viram verdades absolutas, tipo leis internas que controlam nossas decisões sem nem pedir permissão. E aí, quando você cresce e tenta fazer diferente, vem aquela trava. A tal da voz interna dizendo: ei, isso não é pra você não, volta pro seu lugar. É como se lá no fundo tivesse uma programação rodando o tempo inteiro, te lembrando de não exagerar, de não sonhar demais, de ficar na sua. E olha, isso machuca mais do que qualquer tapa, porque a dor da alma podada é silenciosa, mas constante por muito tempo. Eu nem sabia que essas vozes eram herdadas. Achava que eu era jeito meu, que eu era inseguro, medroso, limitado, mas um dia caiu a ficha. Isso não é meu. Isso foi ensinado, repetido, impresso na minha mente quando eu ainda nem sabia escolher. E aí começou o processo de libertação. Não foi de uma hora para outra, claro, mas só de perceber que essas crenças não são parte de quem eu sou, e sim parte do que me ensinaram, já muda tudo. Dá uma leveza, dá poder. Talvez você também carregue essas vozes aí dentro e nem saiba. Mas agora, você sabe. E saber é o primeiro passo para quebrar esse ciclo, porque, vamos combinar, criança não nasce achando que é pequena. Ela nasce acreditando que pode tudo. A limitação é aprendida, mas graças a Deus também pode ser desaprendida. Então bora juntos? Tá na hora de fazer uma faxina nessa mente aí e jogar fora tudo que nunca foi seu. Tudo que te ensinaram, com boa intenção, mas que hoje só te atrasa. Porque você não é seu passado. Você é a chance viva de recomeçar sem repetir. Quem disse que você precisa merecer para viver bem? Senta aí que essa conversa é boa e meio incômoda também. Mas necessária. Porque hoje eu quero falar de uma das maiores mentiras que enfiaram na nossa cabeça desde sempre. A tal da ideia de merecimento. Quantas vezes você já ouviu ou pensou: eu ainda não mereço isso? Ou fulano ficou rico, mas não merecia tanto. Ou até aquele clássico: para ter algo bom, tem que sofrer muito antes. Pois é, eu cresci ouvindo isso também. E aí, sem nem perceber, a gente entra num ciclo doido quanto mais. Gente se esforça, mas acha que precisa sofrer para ter direito ao que deseja. Como se viver bem fosse uma recompensa, e não um direito natural. Mas espera lá, quem foi que inventou essa régua torta do merecimento? Porque, olha só, tem gente incrível se matando de trabalhar, sempre dando o melhor de si, vivendo apertado, enquanto tem outros por aí nadando em dinheiro, mesmo sem esforço, sem ética, sem nada. E isso mostra o quê? Que merecimento não é critério do universo. O universo responde à energia, à vibração, à disposição de receber. Não há quantidade de suor escorrendo da testa. A verdade é que você não precisa provar nada para ter uma vida abundante. Não precisa se esgotar, se sacrificar, se diminuir ou se encolher para se sentir digno de prosperar. A abundância não está te testando. Ela só está esperando você parar de se sabotar. E sabe o que mais me revolta? É ver tanta gente boa achando que precisa se punir para poder crescer. Como se a felicidade tivesse que ser conquistada a tapas. Como se a gente tivesse que pedir desculpas por querer mais. Chega disso, tá na hora da gente virar essa chave e entender de uma vez: você não precisa merecer, você só precisa permitir. Permitir ser feliz agora. Permitir ter dinheiro agora. Permitir viver grande agora. Porque se você sente esse desejo no peito, é porque já existe uma versão sua que está pronta para viver isso. Então deixa de lado essa ideia torta de que um dia, quando eu for melhor, aí sim eu mereço. Não, você já é suficiente. Agora, do jeito que tá, se tem algo que você precisa fazer, é parar de duvidar do seu valor, porque no fundo o mundo não te nega nada. É você que ainda não se deu permissão. Capítulo 2. A mente, hipnotizada pela falta. Tá aí uma coisa que eu demorei para entender. A gente vive como pensa. Simples assim. E o problema é que muitas vezes a nossa cabeça tá programada num modo que nem é nosso. É herdado, copiado, repetido sem nem perceber. Tipo um feitiço silencioso. Uma hipnose coletiva que faz a gente enxergar tudo com os olhos da escassez. E é disso que esse capítulo vai tratar. Porque olha, a mente hipnotizada pela falta vê limite onde existe oportunidade. Vê problema onde tem solução. Vê escuro mesmo quando o sol está brilhando. É quando você começa o mês já com medo do fim. Quando olha para a conta bancária e só enxerga o que falta. Quando tem medo de sonhar porque acredita que nunca vai ter como realizar. Já passou por isso? Eu passei, e por muito tempo. A real é que a falta não começa na carteira, começa na cabeça. A mente fica presa num ciclo repetitivo onde tudo parece difícil, onde o dinheiro sempre escapa, onde nada é suficiente. E aí, adivinha, a vida só confirma esse roteiro, porque aquilo que a gente acredita vira realidade.
É como se você estivesse assistindo a um filme velho, em preto e branco, repetindo as mesmas cenas. E por mais que quisesse mudar, algo lá dentro apertava o play de novo. Todo santo dia. Mas e se eu te dissesse que dá para sair dessa hipnose? Que existe uma forma de tirar esse óculos da escassez e começar a ver o mundo com olhos de abundância? Que sim, dá para reprogramar a mente e criar novos caminhos, novas possibilidades. Uma nova vida. Pois é isso que a gente vai fazer aqui. Chegou a hora de acordar. De perceber que a mente que repete escassez pode ser a mesma que cria riqueza. Basta trocar o disco, mudar a frequência, virar a chave. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Agora segura firme porque despertar dói no começo, mas depois liberta. O disco riscado da mente. As coisas que a gente repete sem nem perceber. Já parou para pensar que, às vezes, a gente vive no automático sem nem se dar conta? Tipo aquele disco velho que toca a mesma música há anos, com um risquinho bem no meio, e a agulha fica ali presa, repetindo o mesmo trecho. De novo, e de novo, e de novo. Pois é, a mente da gente faz isso o tempo todo. E o pior, a gente nem percebe. Sabe aquelas frases tipo dinheiro não dá em árvore, eu não consigo, não sou bom com isso. A vida é difícil mesmo. Point. Elas saem da nossa boca com a maior naturalidade como se fossem verdades absolutas, escritas em pedra, mas na real, são só padrões repetidos, memórias de outras vozes que um dia ouvimos, e que agora ecoam como se fossem nossas. E o mais doido é que essas repetições moldam tudo. Moldam como a gente age, como decide, como se enxerga. É como se a gente estivesse vivendo com um piloto automático ligado, refazendo os mesmos caminhos, tropeçando nas mesmas pedras, esperando resultados diferentes com pensamentos reciclados. Eu mesmo já me peguei falando coisas que nem combinavam comigo. Tipo, isso aqui não é pra mim, ou nunca vou conseguir chegar lá. Quando parei para analisar, percebi. Essas palavras não nasceram em mim. Foram ensinadas, copiadas, herdadas. E sem querer eu estava perpetuando uma mentalidade que nem era minha de verdade. É aí que mora o perigo. A gente vai repetindo o velho e bloqueando o novo. Vai se prendendo em frases pequenas que nos mantêm pequenos. Vai se sabotando sem nem saber que está se sabotando. Uma loucura silenciosa, discreta, mas poderosa. Mas a boa notícia é que qualquer disco pode ser trocado. Qualquer phrase pode ser reescrita, e tudo começa quando a gente se dá conta do que está repetindo por hábito e começa a escolher conscientemente um novo repertório. Então faz o teste. Presta atenção no que você anda dizendo sobre si mesmo, sobre dinheiro, sobre a vida. Tem muita coisa que parece sua, mas foi só decorada. E agora está na hora de desaprender para crescer, porque no fim das contas, não é o mundo que nos limita, são as palavras que a gente repete em silêncio. Bora trocar esse disco? Porque o show da sua vida merece uma trilha bem mais rica. 3. Grandes mestres do medo, como a mídia, a escola e a religião, nos ensinaram a pensar pequeno. Rapaz, se tem uma coisa que eu demorei para entender foi isso. Muito do que a gente acredita sobre dinheiro, sucesso e merecimento foi ensinado por gente que nem sabia o que estava fazendo, e mais, foi reforçado por 3 pilares que moldam o nosso jeitinho de ver o mundo: a mídia, a escola e a religião. Pensa comigo. Desde criança, eu ligava a TV e só via tragédia, crise, escassez. O Brasil está quebrado. Cuidado, com os ricos são perigosos, dinheiro muda as pessoas. E aí, sem perceber, minha cabeça já começou a associar a prosperidade com perigo. Tipo, quanto mais dinheiro, mais problema. Como se sucesso fosse um vírus na escola, então. Aprendi de tudo menos como lidar com dinheiro, empreender, pensar diferente ou sonhar grande. O sistema era feito para formar gente obediente. Não pensador. Era decore e repita, siga a linha, não questione. E a ideia de ser rico nem passava perto. O máximo que sugeriam era faça concurso e tenha estabilidade. Como se o auge da vida fosse um salário fixo e férias uma vez por ano. E na igreja? Bom, agora o buraco é mais embaixo. Eu cresci ouvindo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como assim? Que tipo de mensagem é essa? Não tô aqui para criticar fé, longe disso. Mas tem muita interpretação mal feita aí que colocou culpa no coração de quem só queria uma vida melhor. Como se pobreza fosse sinônimo de humildade e riqueza fosse pecado. Resultado? Crescemos com medo de desejar, com vergonha de querer mais, com culpa só de pensar em prosperar. E o mais doido é que ninguém fez isso por mal, só estavam repetindo o que também ensinaram para eles. Mas a real é que isso virou uma prisão invisível, uma visão de mundo pobre, limitada, encolhida, onde tudo é difícil, perigoso, arriscado, onde a gente aprende a sobreviver e não a viver de verdade. E aí vem a boa notícia: você pode reescrever tudo isso.
Pode escolher no que acreditar agora. Pode filtrar o que entra na sua mente. Pode honrar sua fé, sua educação e seu conhecimento, sem precisar carregar o peso das crenças que te mantém travado. Porque a verdade é, riqueza não te afasta de Deus, te aproxima de propósito. Dinheiro não corrompe, só revela. E pensar grande não é arrogância, é obediência ao chamado da sua alma. Então bora tirar essa venda dos olhos. A vida rica que você quer não é errada. Errado é continuar repetindo o que te ensinaram, sem nunca parar para perguntar: isso faz sentido para mim? Agora faz, né? Capítulo 3. Autoimagem de quem se diminui. Tá aí uma parada que quase ninguém fala, mas que muda tudo na nossa vida, a forma como a gente se enxerga. Porque não adianta sonhar alto se no fundo você ainda se vê pequeno. E you say bam. Como é isso? Já me olhei no espelho várias vezes e vi só a versão limitada de mim mesmo. Um quase, um mais ou menos, um quem sou eu para estudo. A autoimagem é tipo o espelho da alma, só que muitas vezes esse espelho está embaçado, coberto de julgamentos, traumas, críticas que a gente ouviu desde criança. E aí, o que acontece? A gente cresce acreditando que não é bom bastante. Vai se diminuindo para caber no que os outros esperam. Vai se sabotando sem perceber. É como se existisse um teto invisível dentro da mente, sabe? Você até tenta subir na vida, mas esbarra nesse teto e pensa: passei do limite. Mela, voltar. Só que esse limite na real nem existe. Foi inventado, criado por uma imagem distorcida de quem você é, e o você direto, enquanto você não mudar a sua autoimagem, vai continuar travado nos mesmos resultados. Vai atrair relacionamentos mais ou menos, oportunidades mais ou menos, dinheiro mais ou menos, porque sua mente só permite aquilo que você acredita merecer. Esse capítulo é pra gente rasgar esse rótulo, jogar no lixo essa ideia de que você tem que ser modesto demais para ser aceito. Vamos juntos desmontar essa armadura de baixa autoestima e reconstruir sua visão de si mesmo com verdade, força e coragem. Porque a maior riqueza que você pode conquistar não está na conta bancária, está na forma como você se vê. E se enxergar com grandeza é o primeiro passo para viver uma vida grande de verdade. O espelho da vida. Como você se vê é exatamente como você vive. Se tem uma coisa que mudou minha vida de verdade foi entender isso aqui. A forma como eu me enxergo molda tudo ao meu redor. Tudo mesmo. Minha conta bancária, meus relacionamentos, minhas decisões, meus sonhos. Tudo começa com a imagem que eu carrego de mim. E por muito tempo, eu me via pequeno. Mesmo tentando parecer confiante por fora, por dentro era só dúvida, comparação e aquele velho pensamento sabotador. Acho que não sou suficiente para isso. E adivinha, minha vida era o reflexo exato dessa visão torta. Como você se vê é igual a como você vive. Simples assim. Se você se enxerga como alguém limitado, vai viver sempre no limite. Se acredita que não merece, vai recusar sem perceber tudo o que a vida tenta te dar. E se lá no fundo acha que não é capaz, vai parar no primeiro obstáculo. É como se sua autoimagem fosse o controle remoto da realidade. E a maioria das pessoas está vivendo no canal errado, com o volume baixo, a tela embaçada, só porque nunca aprendeu a configurar o próprio visor interno. A real é que você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita que é. Isso dói um pouco no começo, mas depois liberta. Porque se a vida que você está vivendo hoje está pequena, não é culpa do mundo lá fora. É só o espelho refletindo o que você anda projetando de dentro para fora. E olha que louco, tem gente brilhante aí fora, cheia de talento, cheia de luz, mas que se enxerga como sombra. E enquanto essa visão não muda, nada muda. Então, segredo tá aí na sua frente, quer mudar sua vida. Mude a forma como você se enxerga. Se veja grande, se veja forte, se veja merecedor. Não quando tudo estiver perfeito, mas agora, hoje, mesmo com medo, com dúvida, com falha. Porque no fim das contas, a vida trata a gente do jeito que a gente se trata. E quando você começa a se enxergar com respeito, com valor e com grandeza, o mundo inteiro se ajusta para te acompanhar. Autoestima e dinheiro, dois irmãos que andam de mãos dadas. Pode parecer papo estranho à primeira vista, mas dinheiro e autoestima têm tudo a ver. Um puxa o outro, influencia, sacode e até trava. Dependendo de como anda esse relacionamento aí dentro da sua cabeça. Durante muito tempo eu achei que minha falta de grana era culpa da economia, do governo, da falta de oportunidade. Até que um dia caiu a ficha, o buraco era mais embaixo, estava dentro de mim, mais precisamente na forma como eu me enxergava. Porque vamos falar a real, quem tem autoestima baixa não se sente merecedor de viver bem. E quando você não se sente digno, você começa a se sabotar, recusa propostas boas, não cobra o valor justo pelo que faz, tem vergonha de falar sobre dinheiro e vive aceitando menos do que vale. É como se a mente dissesse:
Não adianta ganhar mais. Você não vale tanto assim. E aí pronto. Conta trava, o fluxo trava, a vida trava. Eu só comecei a destravar minhas finanças quando parei de me tratar como o resto e comecei a me enxergar como prioridade. Quando entendi que valor não é só número na conta, é o quanto eu me respeito, o quanto eu acredito em mim, o quanto eu estou disposto a receber o melhor, sem culpa, sem medo, sem pedir desculpa. E o mais doido é que depois disso tudo começou a fluir. As ideias clarearam, as oportunidades apareceram, os resultados começaram a crescer. Porque no fundo o dinheiro só entra onde tem espaço para ele. E a autoestima é a porta. Então, se sua vida financeira está travada, dá uma olhadinha aí para dentro. Como anda seu amor próprio? Você se trata como alguém que merece o melhor? Ou como quem está sempre pedindo licença para existir? Porque, quem se enxerga com valor atrai valor. E quem se diminui, sem querer, repele tudo aquilo que deseja. Autoestima não é vaidade. É base. É alicerce. É a raiz que sustenta a árvore da prosperidade. Cuida dela com carinho, porque quando você cresce por dentro, o dinheiro vem como consequência quando viver no aperto vira costume e a gente nem percebe. Sabe aquela coisa estranha que acontece quando o anormal vira rotina e a gente começa a achar que tá tudo certo? Pois é, foi assim comigo e se você olhar direitinho, pode ser que esteja sendo assim com você também. Durante anos, eu vivia no sufoco. A grana nunca dava, os boletos chegavam antes do salário e qualquer imprevisto já era um caos. Mas sabe, o que mais me assustou depois de um tempo? Eu comecei a achar isso normal. Tipo, todo mundo vive apertado mesmo. Faz parte da vida. E aí que tá o perigo. Porque quando a escassez vira hábito, a gente para de questionar, para de buscar o novo, para de acreditar que pode ser diferente. A mente se acostuma com um aperto como quem se acomoda num sofá velho, todo rasgado, mas que ainda dá para sentar. Aos poucos o está difícil vira bordão. E o saio dessa vira promessa empurrada com a barriga. E a gente entra num ciclo vicioso onde viver no aperto parece até sinal de humildade. Quando na real é só falta de clareza, coragem e autoestima. A verdade é que viver no aperto não é normal, é comum. E tem uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Comum é o que acontece com muita gente. Normal é o que deveria acontecer, e viver estressado por causa de dinheiro não deveria ser o normal de ninguém. Mas para sair desse lugar, primeiro a gente tem que admitir: estou viciado nessa montanha-russa de escassez emocional e financeira. E como todo vício, a gente vai alimentando ele com pequenas desculpas, com crenças antigas, com histórias que contaram pra gente e que a gente continua repetindo. Seu padrão de vida começa no seu padrão de pensamento. E se sua mente está programada para sobreviver, ela vai fazer de tudo para te manter nesse modo. Mas se você decidir que não quer mais só pagar conta e esperar o mês acabar, aí sim o jogo começa a virar. Então se pergunta aí, você está vivendo de verdade? Ou só se acostumou com a falta? Porque a abundância começa quando você para de romantizar o aperto e começa a enxergar que nasceu para viver com folga, com leveza, com paz. O resto é só vício. E vício a gente trata, a gente cura. Chega de se apertar para caber num espaço que não foi feito para você. Parte 2. O despertar. A riqueza sempre esteve dentro. Agora segura firme, porque aqui a conversa muda de tom. Depois de tanto tempo preso na ilusão da escassez, vem a hora mais linda, mais poderosa e mais libertadora. A hora do despertar é aquele momento mágico, e às vezes até meio desconfortável, em que você começa a perceber que a resposta nunca esteve lá fora, nunca foi o governo, o patrão, a sorte, o mercado. Sempre foi você. E quando essa ficha cai, meu amigo, plim, o mundo muda sem nada ter mudado de verdade. Sim, eu sei. Sou até estranho no começo. Afinal, a vida inteira disseram pra gente correr atrás do dinheiro, buscar segurança, conquistar coisas para então se sentir alguém de valor. Mas deixa eu te contar uma coisa que virou a chave para mim. A riqueza real começa quando você para de correr e começa a lembrar quem você é, porque, no fundo, a gente nunca foi pobre, a gente só estava desconectado da nossa fonte. E essa fonte não está num banco, nem num diploma, nem numa herança. Ela tá aí dentro, quietinha, esperando você acordar e dizer: chega de viver pequeno, agora eu escolho o grande. Essa parte do livro é um convite, um chamado. É hora de voltar para casa, para dentro. Vamos falar sobre identidade, sobre poder interior, sobre aquela sensação gostosa de começar a se lembrar que você sempre foi capaz. Só estava com a visão embaçada. Você vai ver que riqueza não é uma conquista, é um reconhecimento. Não é algo que você busca, é algo que você ativa. E quanto mais você se reconecta com essa verdade, mais as coisas lá fora começam a se alinhar, como mágica. Só que não é mágica, é consciência. Então vem comigo. Bora sacudir a poeira da alma e lembrar da sua verdadeira essência. Abundante, confiante, merecedora. Porque tudo que você sempre quis
Já estava aí, só esperando você acordar. Chegou a hora de abrir os olhos e ver com o coração capítulo for o estalo. Eu nasci para ser rico. Teve um dia que algo dentro de mim simplesmente estalou. Sabe quando a mente faz clack e o coração entende tudo de uma vez, como se tivesse levado um choque de verdade? Pois é, foi assim, um estalo, um despertar. Peraí, tem algo errado nessa história que estão me contando desde sempre. Eu tava num daqueles momentos de aperto, grana curta, cabeça cheia, coração cansado, tudo pressure, peso, a vida tava sem cor, meio em preto e branco, sabe? E aí do nada me veio um pensamento que virou tudo de cabeça pra cima, ou melhor, pro lugar certo. Eu nasci pra ser rico. É sério, essa frase me atravessou como um trovão. E, num primeiro momento, confesso, eu quase me julguei. Como assim? Rico, logo eu? Mas quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Porque lá no fundo, eu sempre soube. Só tinha esquecido. Não tô falando só de dinheiro, viu? Tô falando de uma riqueza completa de mente, de alma, de visão. Uma abundância que começa por dentro e depois transborda pra fora. E o mais louco é que esse estalo não foi algo que aprendi. Foi algo que lembrei, como se uma parte minha, adormecida há anos, tivesse decidido acordar e me lembrar da verdade. Esse capítulo é sobre isso, sobre aquele momento que chega para todo mundo em algum ponto da jornada. Às vezes vem num silêncio, às vezes numa conversa, num livro, numa crise, mas ele vem, e quando vem, você não consegue mais ignorar, porque a verdade é forte demais para ser escondida por muito tempo. E quando você começa a sentir que nasceu para algo grande, não tem como voltar a viver pequeno. Então, se esse estalo ainda não veio para você, calma, ele está a caminho. E se já veio, parabéns, você está prestes a descobrir que lembrar quem você é o primeiro passo para viver tudo o que sempre foi seu. Agora segura firme, porque quando você diz eu nasci para ser rico com fé, alma e decisão, o universo inteiro responde. Eu sei, o sinal que ninguém viu, mas mudou tudo. Tem coisa que não dá para explicar, só sentir. E foi bem assim comigo. Um dia comum, vida corrida, cabeça cheia, conta no vermelho, o pacote completo, né? Mas aí, no meio desse caos todo, veio algo, um sopro, um estalo, um arrepio, sei lá o nome que se dá pra isso. Só sei que eu parei. Era como se uma lembrança antiga tivesse despertado de um cochilo bem longo, algo que sempre esteve em mim, mas que eu tinha deixado de lado na correria da vida. Era aquela voz suave, mas firme, dizendo, você nasceu para mais. E mano, aquilo me desmontou por dentro. Não foi um raio no céu, nem uma visão mística, mas foi um dos momentos mais fortes da minha vida. Um segundo antes, eu estava no automático. Um segundo depois, eu estava desperto. Coração pulsando, mente girando. E um pensamento martelando, eu não vou mais viver pela metade. E olha, não tô dizendo que tudo mudou de uma hora para outra. Mas ali nasceu uma decisão. Um basta. Um chega. Eu escolhi, mesmo tremendo, mesmo sem saber o próximo passo, que não dava mais para continuar vivendo como se eu fosse menos. O mais bonito disso tudo é que esse momento de despertar não tem receita, nem horário certo. Pode vir enquanto você lava a louça, anda na rua ou até quando tudo parece estar dando errado, mas quando vem, Vokusentai, é como se o universo cutucasse seu ombro e dissesse: acorda, porque sua grandeza está te esperando. E se você já sentiu isso, mesmo que rapidinho, não ignora. Isso é semente de mudança. É o começo de uma nova história. E é o portal para tudo o que você sempre quis. E no fundo, já sabia que era seu, porque no fim das contas a vida sempre manda sinais. Mas só muda quando você decide escutar. Troque a lente e veja a vida mudar. Quer saber uma parada simples, mas poderosa? Às vezes o que precisa mudar não é a vida. É o jeito que você está enxergando ela. Sim, só isso. Mudar a percepção é como trocar a lente dos óculos. A paisagem pode até ser a mesma, mas o que você enxerga muda completamente. Te conto porque vivi isso na pele. Tinha época que eu achava que tudo dava errado para mim. O dinheiro não rendia, as portas não se abriam. Eu me sentia travado. Aí um dia, quase sem querer, me fiz uma pergunta que virou minha chave interna. Será que não sou eu que estou olhando tudo do jeito errado? E a resposta veio na lata. Sim, eu estava focado demais no que faltava, no que doía, no que ainda não tinha acontecido. E como mágica, mas não é mágica, é mentalidade, quando comecei a olhar para o que eu já tinha, para o que estava funcionando, para as pequenas vitórias, tudo começou a destravar. É louco, né? Mas é real. A forma como você interpreta a vida muda o que a vida te mostra. Se você acorda achando que vai ser mais um dia difícil, o dia se encarrega de provar que você está certo. Agora save. Muda a frequência, muda o olhar, muda a narrativa. Tudo à sua volta começa a se ajustar. Não estou dizendo que é fácil, nem que é instantâneo, mas é possível e começa agora. E dentro da sua cabeça você escolhe o foco,
Você controla o filtro, você decide se vai ver obstáculo ou oportunidade. E vou te contar, a vida não é feita só do que acontece. Ela é feita principalmente do significado que a gente dá para as coisas. Às vezes, a situação não muda, mas o seu olhar muda. E, quando isso acontece, parece que o mundo muda junto. Então, se tá tudo meio travado, meio nublado, meio pesado, experimenta mudar a lente. Talvez você perceba que o que você achava ser o fim era só o começo, porque a sua percepção é o pincel com que você pinta a sua realidade. E a boa notícia é, dá para trocar a cor quando você quiser. Capítulo 5. Mentalidade de volta ao lar. Tem coisa que a gente não aprende. A gente só lembra, e é disso que esse capítulo fala. Voltar para casa. Mas não estou falando de parede e telhado, não. Estou falando de voltar para dentro, para aquele lugar onde tudo começou, onde a sua essência ainda respira livre, sem medo, sem pressa, sem escassez. Durante muito tempo, eu procurei respostas fora. Estudei, corri, tentei provar meu valor no mundo, mas quanto mais eu corria, mais longe eu me sentia de mim mesmo. Até que um dia percebi, a verdadeira virada não é quando você chega em algum lugar, é quando você volta para si. A mentalidade de volta ao lar é isso, um reencontro com quem você sempre foi antes da vida te ensinar a se esconder. É a lembrança de que você já nasceu suficiente, capaz, completo, que a riqueza não precisa ser conquistada como se fosse um prêmio, porque ela já está aí dentro, adormecida, esperando você acordar. Quando a gente começa a limpar a mente do excesso, do barulho, das crenças emprestadas, a alma começa a sussurrar verdades que a gente tinha esquecido. E uma dessas verdades é essa aqui. Você já tem tudo o que precisa. Agora só precisa se permitir viver isso. Esse capítulo é um convite para voltar. Voltar com leveza, com presença, com confiança. É sobre resgatar a sua raiz, o seu centro, a sua identidade mais pura. Porque, acredite, quanto mais você volta para dentro, mais a vida lá fora começa a florescer. Então respira fundo. Segue, Rickett. Porque às vezes, para seguir em frente, a gente precisa primeiro lembrar de onde veio. A riqueza começa onde ninguém vê, dentro da cabeça por muito tempo. Eu achava que riqueza era só grana no banco, carro na garagem e viagens, com vista para o março. E claro, tudo isso é massa. Quem não quer, né? Mas com o tempo e umas boas porradas da vida, eu descobri uma verdade que mudou tudo. A verdadeira riqueza começa na mente. Sim, pode parecer papo de coach de internet, mas calma aí. Isso aqui é real, vivido e sentido. Porque se você tem a cabeça travada na escassez, não importa quanto dinheiro entre, vai sumir, vai faltar, vai escorrer pelos dedos. Mas se sua mente está alinhada com a abundância, até nos tempos difíceis você dá um jeito de prosperar. Riqueza é um estado. Mental é como você pensa, sente, se posiciona no mundo. É acordar com gratidão mesmo antes do Pix cair. É decidir que você merece o melhor, mesmo sem ter visto isso acontecer ainda. É parar de pensar só no que falta e começar a enxergar tudo que já tem. E olha, vou te falar uma coisa que talvez te choque. Tem gente milionária vivendo na pobreza mental. Gente que tem de tudo, mas pensa como se tivesse nada. Vive com medo, vive no controle, vive na defensiva. E tem também quem ainda está começando, mas já carrega uma mente rica, criativa, confiante. E é só questão de tempo até tudo florescer. O que isso quer dizer? Que o mundo lá fora só acompanha o mundo aqui dentro. Quer mudar sua vida? Começa mudando sua forma de pensar. Começa tratando a si mesmo como alguém próspero. Começa agindo com mentalidade de dono, de criador, de merecedor. E o mais bonito de tudo é que ninguém pode te roubar esse estado mental. Não importa a crise, o cenário, a opinião dos outros. Quando você ativa sua riqueza por dentro, o universo responde. O externo vira consequência. Então, antes de sair procurando dinheiro lá fora, procura sua mentalidade aí dentro. Alimenta ela, cuida dela, planta pensamentos bons, firmes, abundantes, porque a vida que você quer começa com o jeito que você pensa sobre ela. E se sua mente já é rica, o resto vem no embalo, de volta para casa. Quando a prosperidade vira quem você é, chega uma hora na vida em que a gente cansa de correr atrás de tudo, de dinheiro, de aceitação, de validação, e aí num momento de silêncio ou até de cansaço mesmo, vem aquela sensação gostosa de voltar para si, de perceber que tudo o que você estava buscando sempre esteve aí dentro. Esse é o retorno à essência. É quando a gente para de tentar se tornar algo e começa a lembrar quem sempre foi. E olha, isso muda tudo. Porque quando você entende que não precisa mais provar nada para ninguém, a vida começa a fluir com uma leveza que dá até gosto. Foi aí que eu entendi que prosperidade não é um prêmio, é identidade. Não é um bônus para quem acerta todas.
É um estado natural de quem se alinha com sua verdade. Ser próspero não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. E quando essa ficha cai, você para de implorar pelas migalhas do mundo, para de achar que sucesso é só para eles, e começa a viver com mais presença, mais consciência, mais amor próprio, porque agora você não está mais fingindo ser alguém que merece prosperar, você simplesmente é. Não estou falando de virar guru, nem de viver nas nuvens. Estou falando de desbloquear o que já está em você, mas foi abafado pelo medo, pelas crenças e pela comparação. É como se por muito tempo você estivesse usando uma roupa apertada que não te pertence, e agora finalmente tirasse aquilo tudo e respirasse fundo. A verdadeira prosperidade começa quando a sua alma se sente em casa, quando o seu jeito de pensar, falar, agir e escolher está todo alinhado com quem você nasceu para ser. E acredite, a partir daí, o mundo lá fora começa a responder diferente. Então, se você sente que está voltando para esse lugar, se acolhe, se honra, porque você não veio ao mundo para tentar dar certo. Você veio para lembrar que já deu. Ser rico é primeiro um estado de ser, e só depois de ter. Te contar uma coisa que mudou tudo para mim, e que nunca tinha me dito desse jeito. Ser rico é algo que você é, muito antes de virar algo que você tem. Por muito tempo, eu achava que precisava juntar dinheiro, alcançar sucesso, comprar uma casa, trocar de carro, ganhar mais, para então, lá na frente, me sentir alguém rico. Só que esse pensamento me deixou exausto, porque quanto mais eu corria atrás do ter, mais longe eu ficava do ser. Até que um dia, do nada, me veio aquele estalo. E se eu já for rico por dentro, mesmo antes de tudo acontecer lá fora? Bicho, isso virou a chave da minha vida. Porque olha só, tem gente com dinheiro sobrando, mas com a mente presa na escassez. Vive com medo, vive reclamando, vive. E tem gente que ainda está começando, mas já anda com postura, coragem e visão. Gente que carrega riqueza no jeito de pensar, de agir e se portar. A real é que ser rico é identidade, não saldo bancário. É quando você decide que merece viver bem, que sabe criar valor, que confia em si mesmo, que não mendiga amor, atenção ou oportunidade. E, quando essa consciência se instala, adivinha, o ter vem no embalo. É como plantar uma semente. Primeiro você cuida da raiz, da terra, do que ninguém vê, depois vem o broto, o fruto, a sombra. Ou seja, a riqueza começa invisível, começa dentro, no seu jeito de pensar e se posicionar no mundo. Então, se você está esperando ter para se sentir rico, está invertendo a ordem do jogo. Primeiro você é, depois você tem. Primeiro acredita, depois a vida confirma, e a boa notícia é que você pode escolher isso agora. Não precisa de nada além de um pensamento novo, de uma decisão firme, de uma nova história interna. Porque no final das contas, a riqueza é só a parte externa do que você já construiu por dentro. Capítulo 6. Reescrevendo o CS. Chegamos numa parte da jornada que, sinceramente, me dá até um arrepio só de escrever. A hora de reprogramar a mente, trocar o disco, reescrever o estado interno. E olha, que baita virada isso foi na minha vida. Porque pensa só, a gente cresce ouvindo as mesmas frases, repetindo os mesmos padrões, acreditando nas mesmas histórias, muitas vezes sem nem perceber. É como se alguém tivesse instalado um sistema operacional da escassez dentro da gente. E a gente passou a vida inteira funcionando no automático. Mas aqui vai a boa notícia. Dá para formatar isso. Dá para reescrever tudo. E o mais legal é que quem tem o poder de fazer isso é você. Esse capítulo é um convite para isso. Mexer nas suas configurações internas. Não para virar outra pessoa, mas para voltar a ser quem você sempre foi. Antes do medo, do julgamento e das crenças limitantes entrarem em cena, é como limpar a lente embaçada e finalmente enxergar com clareza. Você vai ver que muita coisa que você acredita hoje nem é sua. De verdade foi ensinada, empurrada, copiada. E agora é o momento perfeito para você devolver o que não serve. Mas e escrever um novo roteiro com a sua letra. Aqui a gente vai falar sobre como mudar pensamentos, criar novas crenças, usar o poder da repetição consciente e se tornar alguém que pensa como rico. Age como rico e vibra abundância mesmo antes de ver o dinheiro cair na conta, porque no fundo você não precisa se consertar, só precisa se reconectar. E pra isso, a gente começa pela raiz. O que está rodando aí dentro da sua cabeça sem você nem perceber. Atualizei minha mente, agora só roda pensamento rico. Sabe quando o celular começa a travar e a gente percebe que está com o sistema todo desatualizado? Pois é, a mente da gente funciona do mesmo jeitinho. Se o programa que está rodando dentro da sua cabeça é antigo, cheio de vírus emocionais e crenças ultrapassadas, não tem milagre. A vida trava, emperra, fica lenta,
E a gente nem entende por quê. Foi aí que eu percebi, opa, tá na hora de atualizar o sistema aqui dentro. E foi assim que começou minha nova programação mental. Primeira coisa que fiz foi me perguntar: que tipo de pensamento está dominando minha cabeça? Medo, culpa, comparação, falta. E olha, quando fui honesto comigo, levei um susto. Tava cheio de arquivos velhos rodando por trás das minhas decisões. Eu dizia que queria prosperar, mas a mente estava programada para sobreviver, então comecei o processo. E não foi mágica. Foi escolha. Um passo de cada vez. Comecei a vigiar o que eu falava, o que eu acreditava, o que eu repetia sem pensar. E aos poucos fui trocando frases como "isso é difícil demais por eu dou conta". Nunca dá certo virou sempre a um caminho. Dinheiro some rápido virou dinheiro, chega com facilidade e cresce onde eu planto. Valor. A nova programação mental é como colocar óculos novos e ver o mundo com outra nitidez. Tudo ainda está ali, as contas, os desafios, as metas, mas agora você responde diferente. Você pensa diferente, você vibra diferente. E adivinha, o mundo responde de outro jeito também. E o mais incrível, você não precisa esperar se sentir pronto. A mudança começa agora, aqui, com uma nova escolha de pensamento. E amanhã você escolhe de novo. E no outro dia, de novo. Até que o novo vira natural. E a mente antiga nem roda mais. Então, se tem uma coisa que eu posso te dizer com toda certeza é: quando você muda a programação da mente, muda o destino da sua vida. Truques de mente rica, as ferramentas que viraram chave no meu dia. Vou te contar uma parada que no começo eu achava meio boba, mas que hoje eu não vivo sem. Afirmações, visualizações e declarações de identidade. Sim, essas ferramentas simples mudaram minha forma de pensar. E com o tempo, começaram a mudar também o que eu vivia no mundo real. Antes eu achava que isso era coisa de gente mística demais. Tipo ficar repetindo frase pro universo, mas aí eu percebi, se eu fico repetindo coisas negativas o dia todo e isso afeta a minha vida, por que não repetir coisas boas, né? Comecei pelas afirmações. Simples. Direto ao ponto. Tipo, eu sou próspero. Dinheiro vem até mim com facilidade. Eu mereço viver com abundância. Repetia no banho, no espelho, andando pela casa. Parecia estranho no início, mas com o tempo, essas palavras começaram a plantar novas ideias na minha cabeça. E onde antes morava dúvida, começou a brotar confiança. Depois vieram as visualizações. E aí, o jogo ficou bonito. Eu fechava os olhos e me via vivendo a vida que eu queria, com detalhes, emoção, sensação. Me via fechando negócios, ajudando pessoas, sentindo gratidão. E quando eu abria os olhos, parecia que minha mente tinha dado um empurrão no universo. Era como ensaiar o sucesso antes dele acontecer. E por fim, as que mais me arrepiam até hoje. As declarações de identidade. Isso é quando você não apenas diz o que quer, você assume quem você é. Tipo, eu sou um criador de prosperidade. Eu sou um imã de oportunidades. Eu sou a própria riqueza em movimento. Não é promessa pro futuro, é verdade do agora. E, mano, isso muda a sua postura. Você começa a andar diferente, pensar diferente, agir como quem já é. Essas 3 ferramentas são como martelo, prego e madeira. Com elas, você constrói uma nova mentalidade, uma casa nova para sua riqueza morar. Não precisa complicar, só precisa praticar. Um pouquinho por dia, com fé e consistência. Porque a mente é como um jardim, e essas palavras são as sementes. Planta hoje, rega amanhã. E logo, você colhe a vida que sempre soube que era sua. Pensa como Reco, vive como Reco mesmo antes de ser. Vou te contar um segredo que não tem nada de mágico, mas é poderoso pra caramba. Ser rico começa no pensamento e é uma escolha que a gente faz todo santo dia. Sim, todo dia. Não é uma vez na semana, nem quando bate aquele ânimo depois de ver vídeo motivacional. É uma decisão diária. Pensar como quem já é rico, mesmo que a conta ainda esteja apertada, mesmo que nada lá fora tenha mudado. Porque o que muda primeiro e aqui dentro no começo parece estranho, quase forçado. Como assim? Eu vou pensar como rico se estou me virando nos 30. Mas aí é que está a virada. Pensar como rico não tem a ver com ostentação. Tem a ver com mentalidade, com postura, com direção. Rico de verdade pensa em oportunidades, não em obstáculos. Ele investe, não se esconde. Ele sonha grande, mesmo quando tudo parece pequeno. Ele se valoriza, se respeita e toma decisões com visão de longo prazo. E qualquer um pode começar a fazer. Agora, então hoje, quando eu acordo, já escolho entrar nessa frequência. Me pergunto, o que um milionário faria nessa situação? E sabe o que é louco? A resposta sempre vem, porque quando você muda, a pergunta muda também a rota. Pensar como rico é se tratar com mais carinho, parar do se sabotar.
se rodear de ideias boas, dar valor pro seu tempo, parar de mendigar atenção ou migalhas, é viver com dignidade mesmo antes de dar certo. E o mais incrível, quando você começa a pensar como quem já é, a vida começa a se moldar como se fosse... As portas se abrem, as ideias vêm, as oportunidades aparecem. Pouco amen. Já tá dizendo pro universo, estou pronto, então escolhe hoje. Amanhã também, e depois de amanhã, faz disso um hábito, né? Não um esforço. Porque quem pensa como rico, antes de ter, vai ter muito antes do que imagina. Parte 3. A reconstrução. Agir com a mente certa. Agora que a mente despertou, que a ficha caiu, que o código foi reescrito, chegou a hora de construir com consciência. Porque não adianta só pensar como rico, tem que agir como tal. Essa parte aqui é onde o bicho pega de verdade. É onde a teoria vira prática, onde a visão começa a sair da cabeça e se materializar na vida real. E olha, é aqui que muita gente... Porque mesmo com a mentalidade nova, a gente ainda tenta andar com os velhos sapatos. Só que a partir de agora, você vai agir com a mente certa. Não é mais no modo sobrevivência e sim no modo expansão. Suas escolhas mudam. Sua postura muda. Seu jeito de lidar com o tempo, com o dinheiro, com os desafios, tudo muda. E o mais doido, muda naturalmente, sem esforço forçado. Porque quando a base mental está firme, o corpo acompanha. Nessa nova etapa, você não está mais tentando acertar só por sorte. Agora tem estratégia. Tem clareza, tem direção, você não anda mais no escuro, agora você constrói com propósito. Essa parte é sobre aplicar o que você já sabe. É sobre cultivar hábitos de riqueza, cuidar da energia que você emite, do que você consome, das decisões que você toma mesmo, nas pequenas coisas. Porque no fundo a abundância não nasce do que a gente sonha, ela cresce no que a gente faz. Então se prepara, porque a reconstrução é o que separa quem só acredita de quem realiza. E você não chegou até aqui à toa. Tá pronto sim. Capítulo 7. Pensar como rico, agir como rico. Você já reparou que não é só sobre ter dinheiro? Tipo assim, tem gente que ganha bem, mas vive quebrado. E tem gente que ainda nem ricou, mas já se movimenta com uma postura de milionário. E não tô falando de ostentação, não. Tô falando de mentalidade, de energia, de visão. Pensar como rico é enxergar longe, é jogar xadrez enquanto a maioria está no jogo da velha. Mas o pulo do gato tá aqui, pensar é só metade do caminho. O que muda o jogo de verdade é quando a ação acompanha o pensamento. É quando o modo rico sai da cabeça e começa a aparecer nos detalhes do dia a dia. Tipo, como eu vou reagir aos problemas? Como lida com oportunidades? O que você faz com seu tempo, seu dinheiro, sua atenção? Porque, agir como rico não tem nada a ver com gastar muito. Tem a ver com investir bem, com decidir com consciência, com caminhar como quem já sabe onde vai chegar. Nesse capítulo, a gente vai mergulhar fundo nisso. Como alinhar mente e atitude para viver no mesmo ritmo da riqueza. Nada de pensamento bonito na mente e sabotagem na prática. Aqui é congruência. Aqui é corpo e mente dançando no mesmo compasso da abundância. Se prepara, porque esse capítulo é onde o discurso vira destino. Bora sair do campo das ideias e entrar no território das atitudes que constroem um novo futuro. Um futuro que, na real, você já começou a viver desde que acreditou que nasceu para ser rico. Atitudes de quem já se sente rico antes mesmo do dinheiro cair na conta. Tem umas coisas que a gente começa a fazer quando a mente vira a chave para a prosperidade. E o mais doido, às vezes o saldo ainda está no vermelho, mas o espírito já está brilhando em verde. Porque a mentalidade próspera chega antes da grana. Ela muda o jeito de falar, de andar, de decidir, de se tratar e de tratar o mundo. Quando comecei a me ver como alguém próspero, mesmo sem nada ainda muito concreto, as atitudes começaram a mudar no automático. Eu passei a valorizar mais meu tempo, dizer mais não para coisas que não somavam, e sim para mim mesmo. Comecei a andar mais erguido, a olhar nos olhos, a não ter medo de me posicionar. E olha, isso atrai um tipo diferente de energia. As portas começaram a se abrir, de mansinho, mas firme. Um comportamento que nasce fácil dessa nova visão. É a gratidão consciente. Não é aquele obrigado por costume, não. É um valeu, vida sentido, de verdade por cada passo, por cada chance. E junto com isso vem também a tal da generosidade inteligente. Aquela que compartilha sem se anular, que entende que quanto mais você divide, mais volta. Outra coisa que muda, você para de competir e começa a criar. Quem tem mentalidade rica não vive de comparação, vive de contribuição. A pessoa próspera sabe que o mundo não tem limite, que tem espaço para todo mundo crescer junto. E por isso ela apoia, inspira, puxa para cima e, claro, disciplina vira aliada. Não é mais castigo,
é ferramenta. Você começa a gostar de cumprir o que prometeu para si mesmo. Acordar mais cedo, estudar, poupar, investir. Tudo isso passa a fazer sentido porque agora tem propósito por trás. Tem um porquê que brilha nos olhos, enfim. Quando a mente floresce em riqueza, os comportamentos acompanham como sombra num dia de sol. Não precisa forçar, acontece. E quando você age como quem já é, o universo entende o recado. E aí, meu amigo, segura, porque a vida responde com força. Então se liga, não espera a conta engordar para mudar. Muda agora, pensa grande, sente rico, age alinhado, porque a verdadeira riqueza nasce. E de lá, ela escorre para tudo que é canto da sua vida. Cabeça fria, bolso cheio, a emoção que decide o dinheiro. Sabe aquele ditado, não tome decisão de cabeça quente? Pois é, quando o assunto é dinheiro, essa frase vira ouro puro. A gente acha que nossas escolhas financeiras são racionais, mas na real, quem dá as cartas é a emoção. E se você não aprender a domar esse cavalo bravo chamado sentimento, ele te leva pro buraco rapidinho. Já percebeu como a gente gasta mais quando tá triste, frustrado ou se sentindo inferior? Parece que o cartão vira consolo, né? E o pior, nem é sobre o que a gente compra, é sobre o vazio que tenta preencher. Foi aí que eu entendi que inteligência emocional e decisões financeiras andam de mãos dadas, quando eu comecei a prestar atenção nas minhas emoções antes de abrir a carteira. Tudo mudou. Em vez de agir no impulso, eu parei para respirar, para sentir, para entender o porquê daquele desejo louco de comprar algo que eu nem precisava. E cara, isso salvou meu orçamento várias vezes. Ter inteligência emocional é como instalar um freio. No sir, não é deixar de sentir, é saber como sentir sem deixar que isso te cegue. É tipo assim, você sente o medo, mas não se desespera e vende tudo na baixa. Sente o entusiasmo, mas não se empolga e estoura o limite do cartão achando que está investindo. Além disso, quem domina as emoções constrói hábitos saudáveis, como poupar, investir, negociar melhor. Porque não age por ansiedade ou carência. Agir com clareza, com consciência, com propósito. Isso é poder. E esse poder financeiro nasce dentro, não na planilha em tu se liga. Você não precisa ser um gênio das finanças para enriquecer, mas precisa aprender a lidar com você mesmo. Porque no fim, o que quebra a maioria não é a falta de dinheiro, é a falta de controle emocional. Quer prosperar? Comece escutando o que você sente antes de apertar o comprar agora. Quem aprende a dominar o coração, faz o dinheiro obedecer. O trio milionário. Foco, hábitos e visão de longo prazo tem uma parada que mudou minha vida de verdade. E não foi da noite pro dia, viu? Foi entender que sem foco a gente se perde. Sem hábitos, a gente desiste. E sem visão de longo prazo, a gente corre atrás do vento. Eu precisei bater cabeça para aprender isso. Mas quando entendi esse trio, parece que uma chavinha virou. Olha só. Foco é tipo o farol alto na estrada escura. Ele te mostra o caminho mesmo quando está tudo confuso ao redor. E a vida é cheia de distração, né? É notificação, gente, te puxando ideia nova todo dia. Se você não souber para onde está indo, qualquer rumo parece bom. E aí pronto, você anda e não sai do lugar. Só que foco sem hábito firme não aguenta o tranco. É como querer ficar forte indo para academia uma vez no mês. Não rola. É na repetição, naquela mesmice que você constrói força. O hábito é a ponte entre a vontade e o resultado. Não é glamour. É fazer o básico bem feito, todos os dias, mesmo sem vontade. Agora, o que segura tudo isso? A visão de longo prazo. Porque, vamos combinar, é fácil querer resultado para ontem. Mas e se eu te disser que quem enxerga longe não se desespera com o agora? Quem tem clareza de onde quer chegar não troca um futuro incrível por um prazer. Simples assim. Eu comecei a plantar sementes sabendo que algumas só iam florescer daqui uns anos. É isso que a maioria não entende. Riqueza é maratona, não corrida de 100 metros. E quando você junta esse foco certeiro, os hábitos constantes e uma visão lá na frente, meu amigo, o universo inteiro começa a abrir caminho. Então bora alinhar a mente com esse trio poderoso, porque no fim das contas, não é sobre fazer muito, é sobre fazer certo, todo dia com os olhos no prêmio. E quando você menos espera, pum, a colheita vem. Capítulo 8. Criando valor. A riqueza que volta em dobro. Tem uma coisa que eu descobri no caminho, e olha, foi tipo levar um tapa da vida, mas daqueles que acordam a gente. Dinheiro de verdade. Não vem só do que a gente faz. Vem do valor que a gente entrega. Quanto mais você ajuda, transforma, inspira, resolve, ensina ou melhora a vida de alguém,
mais rico você fica. E não tô falando só de grana, não. Tô falando de um tipo de riqueza que te acompanha onde você for. Eu cresci achando que ganhar dinheiro era só trabalhar duro, suar, correr atrás, fazer hora extra. Mas caramba, ninguém nunca me contou que o segredo mesmo era gerar valor. E valor, meu amigo, é algo que vai muito além do esforço físico. É aquilo que você oferece para o mundo e que faz alguém pensar: isso aqui mudou meu dia, ou talvez minha vida. E o mais louco, quando você foca em criar valor real, a riqueza volta. E volta em dobro tipo o boomerang. Você lança com intenção e ele volta cheio de força, cheio de oportunidade. Pode vir como reconhecimento, como parcerias, clientes, novas portas, ideias e, claro, dinheiro também. Então esse capítulo aqui é para te mostrar isso com todas as letras e energia possível. Você nasceu para ser solução, para contribuir, para deixar sua marca. E quando essa ficha cai, meu parceiro, não tem como o universo ignorar, ele retribui, sempre e com juros. O rico não corre atrás, ele cria, contribui e colhe. Quer saber uma coisa que mudou completamente o jeito que eu vejo a vida e o dinheiro? Foi perceber que gente rica de verdade não fica desesperada correndo atrás, não vive na pressa, na cobrança, no sufoco. Pelo contrário, o rico mesmo cria, contribui e colhe. Simples assim. E poderoso também. Cresci ouvindo que dinheiro não nasce em árvore, mas olha, a mente rica planta, rega e colhe frutos. To-dos os de-as, e sabe o que ela planta? Ideias, soluções, valor. O rico cria caminhos onde antes só existiam muros. Ele não espera a sorte cair do céu. Ele fabrica a sorte com as próprias mãos, e quando ele contribui com o que tem de melhor, seja uma ideia, um serviço, um produto ou até um conselho, a vida devolve com força, porque tudo que é criado com intenção de ajudar alguém, volta com força de avalanche. Eu por muito tempo só consumia, só queria pegar. Só pedia até o dia que percebi que quem planta valor colhe abundância. E que para ser rico não basta ganhar, tem que servir, tem que contribuir, tem que fazer diferença. Então se você quer mesmo virar o jogo, começa a se perguntar todo dia: o que eu posso criar hoje? Como eu posso contribuir com alguém? Porque é aí que a mágica acontece. O universo adora quem movimenta as coisas com propósito. E ele recompensa bonito. No fim das contas, a verdadeira colheita não vem do suor desesperado. Vem da semente certa no solo certo, com a mente certa. Bora plantar diferente? Porque a colheita, meu amigo, pode ser muito mais rica do que você imagina. Quanto mais você entrega, mais o universo devolve com juros. Sabe aquela frase, é dando que se recebe? Pois é, eu achava que era só papo de livro antigo, mas olha, uma das verdades mais poderosas que eu já experimentei na vida. Quando a gente aprende a servir de verdade e gerar valor, sem aquela intenção escondida de que eu ganho com isso? O retorno vem, e vem numa avalanche que você nem imagina. Eu vivi muito tempo achando que para ter mais, eu precisava segurar, proteger, guardar só para mim. Egoísta mesmo, confesso. Só que aí a vida começou a me ensinar o contrário. Quanto mais eu compartilho o que sei, o que tenho, o que posso, mais portas se abrem. É quase mágico quando você se coloca no mundo com a intenção sincera de ajudar, resolver, melhorar a vida de alguém. Você entra num fluxo onde as coisas boas simplesmente começam a acontecer. Aparecem pessoas, oportunidades, ideias, convites. É como se o universo dissesse: ah, agora sim, toma aí o que você merece. E o mais louco é que valor não é só dinheiro. Valor é energia, é conhecimento, é apoio, é presença. Às vezes uma conversa sincera muda o rumo da vida de alguém. Às vezes aquele seu post despretensioso toca o coração de uma pessoa que nem te conhece. E olha, isso volta, sempre volta. O segredo tá aqui. Não pensa só em ganhar, pensa em transformar. Seja com um produto, com um serviço, com uma palavra, ou até com um simples sorriso. Quem planta valor, colhe abundância. E essa plantação não tem limite. Então bora servir mais, gerar mais valor, fazer mais pelo outro. Porque quando você entra nesse jogo, o retorno não tem fim. E de quebra, você ainda dorme em paz. Tá feito o convite. Menos correria, mais sentido. O segredo tá em fazer. Com propósito, né? Tem gente que ainda acha que trabalhar até cair é sinal de sucesso. Mas, deixa eu te contar uma coisa que mudou minha vida. Não é sobre fazer mais. É sobre fazer com sentido. E quando a gente faz com propósito, a produtividade dispara sem a gente se matar. Eu já fui do time do tem que ralar até cansar. Achava bonito falar, dormir só 3 horas ou não para um segundo. Só que um dia a ficha caiu. Trabalhar muito sem direção é igual remar sem saber onde quer chegar. Cansa, estressa,
E no fim, não leva a lugar nenhum. Agora, quando a gente acorda com clareza, sabendo o porquê de cada passo, parece que o tempo estica. Você rende mais em menos horas, com menos peso e mais prazer. É como se tudo começasse a fluir melhor, sabe? O segredo está em alinhar o que você faz com o que você acredita. Isso é trabalhar com propósito. É colocar a alma no que faz. E o resultado? É produtividade com leveza, criatividade sem esforço, satisfação que não tem preço. Trabalhar menos não é preguiça, é inteligência, é foco, é fazer o essencial, o que realmente move a agulha, e largar o resto que só ocupa espaço. Isso, quando o propósito guia, o excesso vai embora e a mente respira. Então bora repensar essa história de trabalhar duro, porque o que muda a vida mesmo é trabalhar certo, com intenção, com verdade, com propósito. Sim, é riqueza de verdade. E o mais incrível, dá até tempo para viver. Capítulo 9. O mundo espelha o que você vibra. Já percebeu que, às vezes, parece que o mundo está respondendo exatamente o que a gente sente por dentro? Tipo, mágica mesmo. Mas olha, e sim, o mundo lá fora espelha direitinho o que você vibra aqui dentro. Eu sei, isso pode soar meio místico para alguns, mas quando eu entendi isso, tudo começou a fazer mais sentido. Aquele dia em que você acorda leve, de bem com a vida e parece que tudo dá certo, pois é, não é coincidência, é frequência. A verdade é que a vida devolve o que você transmite. Se você vibra escassez, preocupação, medo, o que aparece no seu caminho, mais disso. Agora, quando você vibra confiança, gratidão, alegria, parece que até o sol brilha diferente, né? Esse capítulo é sobre isso. Como o universo responde ao seu sinal interno. E olha, a boa notícia é que dá para mudar esse sinal. Dá para escolher conscientemente o que você vai jogar para o mundo, e ele, sem falhar, vai devolver, às vezes com juros e correção, viu? Então bora abrir esse capítulo com o coração aberto. Porque quando você entende que o mundo não é contra você, só está refletindo o que você está sentindo, aí sim começa o jogo de verdade. Você não está aqui para lutar contra tudo. Está aqui para alinhar sua vibração e deixar o universo trabalhar com você. Vem comigo que o espelho está limpo. Só falta você sorrir para ele. Sintoniza aí, a prosperidade tem frequência própria. Você já parou para pensar que a prosperidade não é só sobre dinheiro no bolso, mas sobre o que você está sentindo, vibrando e acreditando? Pô, ela é tipo uma estação de rádio. Se você não tiver sintonizado na frequência certa, vai ouvir só chiado. Durante muito tempo eu achava que riqueza era questão de sorte, ou só para quem nasceu em berço de ouro. Mas não é que um dia me caiu a ficha, prosperidade é frequência. E frequência a gente ajusta, com o que pensa, com o que fala, com o que sente. Não tem segredo, tem sintonia. Quando eu comecei a me observar, percebi que meus pensamentos estavam num canal tipo Falta FM. Tudo era difícil, caro, escasso. E adivinha? A vida só me entregava mais do mesmo. Mas aí, fui mudando o dial. Passei a ouvir a Rádio Abundância, sabe? Aquelas ideias de que tudo é possível, que tem mais que o suficiente para todo mundo. Que eu também mereço. E bum, as coisas começaram a fluir. É como se o universo fosse um DJ gigante. Ele toca exatamente o que você está pedindo com sua energia. Se você vibra medo, toca escassez. Se vibra gratidão, toca up. Se vibra amor, toca crescimento. Tudo começa com o que você está emitindo. Então, se hoje está tudo travado, pare e pergunta: qual frequência estou usando para viver? Talvez só precise girar um pouquinho o botão interno para mudar toda a trilha sonora da sua vida. E quando essa música toca, meu amigo, você dança com a vida e a vida dança com você. Sintoniza na prosperidade. Ela sempre esteve no ar, só estava fora do alcance da sua antena. Quando vira a chave na cabeça, o mundo inteiro gira junto, rapaz. Vou te contar uma coisa que me fez cair da cadeira. A realidade não muda primeiro. Quem muda é a mente. E quando isso acontece, segura, porque o mundo inteiro começa a se mexer para te acompanhar. Eu achava que era o contrário, que eu só ia mudar por dentro depois que as coisas melhorassem lá fora. Tipo, quando tiver dinheiro, vou ficar em paz. Quando tudo dar certo, aí sim eu acredito. Ilusão, viu? A vida é um espelho descarado. Ela só reflete o que está dentro da gente. Foi só quando comecei a mudar meus pensamentos, meu foco, meu diálogo interno, que a realidade deu aquele estalo. Tipo mágica, mas sem varinha. Coisas começaram a acontecer. Gente nova apareceu. Portas que estavam trancadas até ontem começaram a ranger e abrir devagarzinho. E olha que eu nem forcei. É como se a vida fosse um cenário que se move conforme a história que a gente conta aqui dentro. Quando mudei o roteiro mental, o cenário teve que se adaptar. Simples assim. Ou melhor,
profundo assim. Então, se tem algo aí no seu mundo que tá travado, parado, doendo, faz o teste. Não tenta mudar o lado de fora primeiro. Vera a chave por dentro. Muda a estação. Alinha o pensamento. E depois me conta se o universo não vem correndo atrás, todo atrapalhado, tentando se encaixar na sua nova versão. Porque, no fundo, o mundo não te mostra o que você quer. Ele te mostra quem você é. E quando você muda, tudo muda junto. É só questão de tempo. E do Vibraku no compasso do invisível. Fé, entrega e ação na medida certa. Tem dias que a gente acorda com a cabeça cheia de planos, metas, listas. E mesmo assim parece que nada anda, né? Já viveu isso? Várias vezes. E foi aí que descobri que só correr atrás não resolve. Tem que estar em sintonia fina. É tipo afinar violão antes de tocar. Não adianta forçar os dedos se a corda tá disciplina. Fé, entrega e ação inspirada são essa afinação. É como se fosse uma dança com o invisível, onde você dá o passo certo, na hora certa. Nem antes, nem depois. Só quando sente. Fé é confiar mesmo sem ver. Não é ser bobo. É ser connect. É sentir que tem algo maior se mexendo por trás das cortinas. Mesmo quando a gente não entende o roteiro, entrega é soltar o controle. Ufa! E que alívio é isso. Porque cá entre nós tem hora que a gente só atrapalha tentando resolver tudo do nosso jeito, né? Agora, ação inspirada? Essa é ouro. É quando você age com aquele friozinho bom na barriga. Não é obrigação. É impulso leve. É tipo ouvir vai sussurrado lá dentro. E obedecer sem medo. Essa sintonia fina me ensinou que o universo responde rápido quando a gente está afinado por dentro. Quando a fé está firme, a entrega está leve e a ação vem do coração, as coisas fluem de um jeito quase inacreditável. E o melhor, não tem como errar quando a alma está no comando. É só respirar fundo, se alinhar e deixar a mágica acontecer. Então, se você sente que está fazendo tudo certo, mas ainda assim as coisas estão emperradas, talvez falte só isso. Sintonizar de verdade. Com fé, com leveza, com coragem de seguir aquele chamado lá de dentro. Porque no fim das contas a vida não escuta só o que você diz. Ela responde o que você vibra. Conclusão. Relembrar é renascer. E aí, você chegou até aqui, respira fundo comigo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada toda é que a gente não precisa se tornar alguém novo. A gente precisa se lembrar de quem já é. E isso, meu amigo, minha amiga, é um baita renascimento. Durante esse caminho, a gente falou de mentalidade, frequência, identidade, escolhas conscientes, propósito, prosperidade. E talvez em algum momento tudo isso tenha mexido com alguma coisinha aí dentro. Se sim, já valeu a pena. Porque quando a gente lembra da nossa essência, tudo começa a se encaixar. A vida para de parecer uma batalha e vira mais um jogo de dança, onde você aprende a se mover com leveza, intenção e presença. Olhar para trás com consciência não é regredir, é pegar impulso. É como voltar para o lar interior e dizer, tô aqui de novo, agora mais forte, mais claro, mais eu. E olha só que coisa bonita. Quando você lembra quem é, o mundo responde. As portas se abrem, as ideias fluem, as pessoas certas aparecem. Porque tudo fora de você começa a refletir aquilo que você ativou por dentro. Relembrar é tipo acender uma luz que sempre esteve lá. Só que agora, ela não pisca mais, ela ilumina. Então, se eu puder te deixar uma última sementinha plantada aqui no coração, seria essa. Não se esqueça de lembrar da sua força, do seu valor, da sua abundância natural e, principalmente, do quanto você merece tudo de bom que a vida tem para dar. Porque sim, você nasceu para prosperar. E cada passo que você deu até aqui te trouxe de volta para esse ponto. O ponto onde relembrar é renascer. Você não aprendeu nada novo, você só lembrou quem sempre foi. Sabe aquele momento em que tudo parece fazer sentido do nada? Tipo um estalo na mente e um calorzinho no peito. Pois é. Noah, que você aprendeu algo novo. A real é que você só lembrou quem sempre foi, lá no fundo, onde ninguém tinha mexido ainda. Por muito tempo eu achei que precisava me encher de técnicas, fórmulas e estratégias mirabolantes, como se a solução da minha vida estivesse lá fora, escondida em algum canto do mundo. Mas, olha, o maior desbloqueio da minha vida aconteceu quando eu parei de buscar e comecei a lembrar que eu já era suficiente, que a prosperidade já estava no meu DNA, que ser rico, leve e livre era mais sobre identidade do que sobre esforço. Uau, isso muda tudo, né? A gente cresce ouvindo que precisa conquistar o mundo, quando na verdade o que a gente precisa mesmo é reconquistar a gente por dentro. O mundo só responde o que você vibra, e você só vibra quem você acredita ser. E o mais curioso de tudo, quanto mais eu paro e olho para dentro, mais eu percebo que nunca me faltou nada. O brilho, o talento, o potencial, o poder de atrair, criar, transformar, sempre estiveram aqui, dormindo, talvez, mas vivos. Não é sobre virar alguém melhor.
É sobre voltar para casa. E lá dentro reencontrar aquele eu que acreditava, que sonhava, que não tinha medo de brilhar. Então, se hoje você sentiu que alguma coisa despertou em você, fica tranquilo. Você não está ficando doido, nem inventando moda. Você está acessando o que já era seu, só que estava guardado. E quer saber, isso é o começo de tudo. Porque lembrar de quem você é o primeiro passo para viver a vida que sempre foi sua por direito. A riqueza já mora em você. Você só tinha esquecido. Ei, deixa eu te contar uma coisa que mudou meu jogo. A riqueza nunca esteve fora. Ela sempre esteve dentro de mim. E sabe o que é mais doido? Eu demorei anos para perceber isso. Anos correndo atrás de fórmulas, atalhos, promessas mágicas, achando que eu ser rico era algo que eu precisava alcançar. Mas a real, eu só precisava lembrar. A gente nasce inteiro, completo, com a mente cheia de possibilidades e o coração. Child F. Mas aí vem o mundo, a escola, a televisão, os traumas, as contas, o medo, as comparações. E pronto. A gente esquece quem é. Esquece que a riqueza é um estado de ser, não um saldo na conta. Quando eu entendi que eu sou a fonte, tudo começou a mudar. Parei de correr atrás e comecei a me alinhar. Porque, olha, a verdadeira abundância não começa quando você ganha mais, e sim quando você lembra que já é mais. Não estou falando de ficar sentado esperando o universo fazer tudo sozinho. Estou falando de agir com a cabeça de quem já é próspero. Quem já decidiu que merece, que tem valor, que pode contribuir e colher, é tipo uma chavinha que vira por dentro. Um despertar. Você olha no espelho e finalmente se reconhece. Ué, mas esse aí sou eu mesmo? Esse aí tem brilho no olhar, tem postura de vencedor, tem voz de quem acredita. Sim, esse aí é você com sua essência ativada. É você com a lembrança fresca de que nasceu para prosperar. Então, se hoje você sente que tem algo borbulhando dentro, um chamado, uma vontade louca de crescer, de viver algo maior, escuta, é só sua riqueza interna batendo na porta pedindo para sair do esconderijo. E sabe o que ela está dizendo? Ei, eu nunca fui embora. Você só tinha esquecido. Agora que você lembrou, bora viver tudo o que já é seu por direito, de dentro para fora, o jeito mais rico de viver. E aí, bora viver de verdade agora. Depois de tudo que a gente conversou até aqui, só me resta te fazer um convite sincero, direto do coração. Vive de dentro para fora. Sim, isso mesmo. Chega de moldar a vida pelos olhos dos outros, pelas pressões externas, pelo tem que. A vida é curta demais para ser automática e longa demais para ser vazia. Quando eu decidi virar essa chave, parecia que eu estava tirando um peso invisível das costas. Porque viver com intenção é leve, é gostoso, é verdadeiro. Não tem fingimento. Não tem esforço para ser quem não é. Você é livre. Você é abundante. Você é a sua melhor ferramenta. Só que olha, tudo começa dentro. Tudo. Se a raiz não muda, o fruto continua o mesmo. E o que muda a raiz? A consciência, a presença, a escolha, a fé, a ação com propósito. Então, que tal acordar todo dia e se perguntar: o que meu coração quer criar hoje? Como eu posso servir com alegria e receber com gratidão? O que eu posso soltar para me sentir mais leve agora? Viver de dentro para fora não é mágica. É decisão. É abrir mão do controle e abraçar o fluxo. É sair da escassez e mergulhar na confiança. É sair do piloto automático e começar a escolher com intenção. E sabe o mais bonito disso tudo? Quando você vive assim, a vida devolve, multiplica, surpreende, sorri de volta. Então, vamos junto? Essa é sua chance de recomeçar do seu jeito. Com alma, com presença, com liberdade. Porque no fim das contas o mundo não precisa de mais um igual. Precisa de você inteiro de dentro para fora. Tamo junto nessa jornada. E o melhor ainda está por vir.